cruzadas são tradicionalmente definidas como expedições de caráter militar organizadas pela Igreja para combaterem os inimigos do cristianismo e libertarem a Terra Santa desses infiéis. Esse termo, cruzadas, passou a ser usado em virtude de seus adeptos serem identificados pelo símbolo da cruz bordado em suas vestes. É também por esse fator que eles eram chamados soldados de Cristo. Este movimento se estendeu entre o século XI até meados do século XIII, época que a Palestina estava sob controle dos muçulmanos. O movimento cruzadista foi motivado pela junção de diversos fatores, dentre os quais se destacam os de natureza religiosa, social e econômica. O Papa Urbano II queria reerguer a unidade católica no Oriente que decaiu com a cisma do Oriente. Muitos acreditavam que teriam vida eterna se seguissem as cruzadas. Naquela época, não havia parque de diversões, então para fugir do cotidiano das grandes cidades, eles partiam para as cruzadas. Claro, interesses comerciais nas ricas terras do Oriente. Como hoje o Papa e outras santidades como Pedro, o Eremita, tinham grandes poderes de influenciar o povo, eles reuniram grandes multidões, de maioria pobre e miserável, para organizar uma cruzada, chamada de Cruzada Popular. Conseguiram chegar em Constantinopla, mas com poucos recursos, cansados. Quem não gostou disso foi o imperador bizantino Aleixo Comneno, que com isso, ele incentivou os cruzados a atacar os infiéis. Resultado, uma tremenda de uma carnificina. Quase todos os cruzados morreram. Depois disso, a cruzada ficou conhecida como a Cruzada dos Mendigos. Outra cruzada, desta vez formada por senhores feudais, condes, duques, etc., partiu para a Terra Santa, com apoio dos bizantinos. Com todo o poder econômico e militar unidos, foi fácil conquistar Jerusalém, em 1099. Essa conquista custou milhares de vidas de judeus e muçulmanos. Nas terras conquistadas foram criadas o reino de Jerusalém, condado de Edessa, condado de Trípoli e principado de Antioquia. Mas logo, essas terras ficaram precárias, em razão das constantes batalhas travadas por muçulmanos e os nativos contra os cristãos. Para tentar se manter nas regiões conquistadas, os cristãos criaram duas ordens, os templários e os hospitalários. Templários, isto é, formaram um exército para controlar os novos domínios. Para isso, deveriam construir fortalezas, fossos, muros, etc. Também se juntou à Ordem, uma milícia de monges cavaleiros. Hospitalários, como o nome já diz, criaram estabelecimentos para acolher os peregrinos mais pobres, construíram hospitais. Um tempo depois, formaram um exército para defender o Santo Sepulcro. Em vista das seguidas derrotas dos cristãos na Terra Santa, foi organizada mais uma cruzada. Luís VII e Conrado III foram os líderes. Foi apenas mais uma derrota. No ano de 1187, tropas de muçulmanos comandadas por Saladino rumaram para Jerusalém e as reconquistaram facilmente. Saladino foi gentil com os cristãos, evitou o massacre de milhares de pessoas. Em 1189, foi organizada uma nova cruzada, comandada pelo rei da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, o rei da França, Filipe Augusto, e o imperador alemão Frederico Barba Ruivo. Esta cruzada começou dando certo, mas logo os problemas chegaram. Frederico se afogou no rio na Síria, Filipe Augusto tomou o Acre e voltou para a França. Ricardo Coração de Leão ganhou de Saladino duas vezes, mas não conseguiu tomar Jerusalém. Então Saladino e Ricardo fizeram um acordo, que permitia a entrada de cristãos para fazerem suas peregrinações na Terra Santa. Ricardo voltou para a Inglaterra, pois seu irmão estava tentando derrubá-lo e tomar o poder. A Quarta Cruzada, 1202 a 1204, teve seu rumo desviado pelas influências dos comerciantes venezianos. Foram para Constantinopla, que foi tomada e saqueada. Algumas partes da cidade ficaram sob domínio cristão até 1261. A Cruzada das Crianças foi outro fracasso, no ano de 1212. Os cristãos acreditavam que as crianças de alma pura poderiam reaver o Santo Sepulcro. Eram milhares delas. A maioria morreu de fome, frio ou foram sequestradas para serem vendidas como escravas. Outro fracasso foi a Quinta Cruzada, de 1217 a 1221.
comandada por André II, rei da Hungria, e Leopoldo VI, duque da Áustria. Entre 1228 e 1229 aconteceu a Sexta Cruzada, liderada por Frederico II, imperador alemão. Desta vez usaram a diplomacia para conseguir o que queriam. Os turcos entregaram as cidades de Jerusalém, Nazaré e Belém, mas elas logo foram retomadas pelos muçulmanos. A Sétima Cruzada, 1248, e a Oitava Cruzada foram comandadas por Luís IX, rei da França, que de tanta piedade que teve dos muçulmanos, acabou virando santo, conhecido hoje por São Luís. Na Sétima Cruzada, Luís foi derrotado, acabou preso e seus compatriotas tiveram de pagar uma pesada fiança para livrá-lo. Na Oitava Cruzada, Luís atacou a cidade de Tunis, no norte da África, mas morreu lá em razão de uma forte dor de barriga. Conclusões. Entre os resultados que as cruzadas tiveram, podemos citar: aumento do comércio Ocidente-Oriente. A burguesia europeia ficou mais rica, às custas dos nobres e cavaleiros que foram às cruzadas. Com tanto movimento de pessoas, as cidades e o comércio entre elas se desenvolveram. Alguns dos costumes orientais foram incorporados ao Ocidente. Produtos novos orientais foram trazidos para a Europa, como arroz, canela, pimenta, cravo, açúcar, algodão, café e perfumes. A intolerância aos judeus na Europa cresceu, havendo muitos massacres.